Neste exato momento, milhões de brasileiros com mais de 70 anos estão tomando medicamentos que, em vez de proteger o coração, estão aumentando perigosamente o risco de infarto. O mais alarmante é que muitos desses comprimidos foram prescritos justamente com o objetivo de melhorar a saúde cardiovascular. Você ou alguém da sua família pode estar nessa situação neste momento sem saber, e isso precisa mudar hoje. Eu sou a doutora Rafaela Monterio, especialista e consultora em saúde do idoso, e há 12 anos trabalho exclusivamente com a saúde da população idosa brasileira. Ao longo da minha carreira, acompanhei centenas de pacientes que sofreram complicações graves causadas por medicamentos aparentemente inofensivos. Hoje vou mostrar quais são esses 3 comprimidos que estão colocando a vida de milhões de idosos em risco. Se você tem mais de 70 anos ou conhece alguém nessa faixa etária, precisa assistir a este conteúdo até o final. A informação que vou compartilhar pode salvar uma vida. Se este conteúdo já está fazendo sentido para você, deixe sua aprovação, pois isso ajuda a levar esta mensagem a mais pessoas que precisam desse conhecimento. Antes de revelar quais são esses 3 medicamentos perigosos, é essencial compreender por que isso acontece. O que muitas pessoas não sabem é que após os 70 anos, o corpo humano passa por mudanças metabólicas profundas. O fígado e os rins começam a processar os medicamentos de maneira muito diferente de como faziam aos 50 ou 60 anos. Isso significa que remédios que antes eram considerados seguros podem se transformar em uma verdadeira bomba-relógio dentro do organismo. A capacidade de filtração dos rins diminui em média cerca de 30% após os 70 anos. O fígado também perde parte da sua eficiência na metabolização de substâncias químicas. Como resultado, os medicamentos permanecem circulando no sangue por mais tempo, em concentrações mais elevadas, provocando efeitos colaterais que antes não ocorriam. É como se o corpo já não conseguisse realizar sua limpeza interna com a mesma eficiência, permitindo que substâncias se acumulem progressivamente. A Sociedade Brasileira de Cardiologia divulgou recentemente dados preocupantes. Segundo pesquisas realizadas pela Universidade de São Paulo em parceria com a Fiocruz, aproximadamente 68% dos idosos brasileiros com mais de 70 anos utilizam pelo menos um medicamento que pode estar aumentando significativamente o risco cardiovascular. O mais grave é que em 72% desses casos, o próprio paciente não tem consciência desse perigo. Agora chegamos à parte mais importante. Vou explicar quais são esses 3 comprimidos, mas antes é fundamental deixar claro que nenhum medicamento deve ser interrompido sem orientação médica. O objetivo aqui é fornecer informação para que você possa conversar com seu cardiologista e reavaliar seu tratamento com segurança. O primeiro comprimido desta lista é um dos mais comuns nos lares brasileiros. Trata-se dos anti-inflamatórios não esteroides, especialmente o diclofenaco e o ibuprofeno. Esses medicamentos são utilizados por milhões de idosos para tratar dores articulares, dores musculares e inflamações crônicas. O problema é que após os 70 anos, esses fármacos podem aumentar em até 45% o risco de infarto e acidente vascular cerebral. Existe um mecanismo importante por trás disso. Esses anti-inflamatórios funcionam bloqueando substâncias chamadas prostaglandinas, que desempenham um papel essencial na regulação da pressão arterial e na proteção das paredes dos vasos sanguíneos. Quando essas substâncias são bloqueadas por longos períodos, especialmente em pessoas com mais de 70 anos, os vasos sanguíneos tornam-se mais rígidos, a pressão arterial aumenta e o coração precisa trabalhar com maior esforço para bombear o sangue. Isso equivale a forçar o motor antigo a operar continuamente em sua potência máxima. Com o tempo, o desgaste torna-se inevitável. Além disso, esses medicamentos aumentam a retenção de líquidos no organismo. Quando há retenção de líquidos, o volume de sangue circulante aumenta, sobrecarregando ainda mais o coração. Para um órgão que já está passando pelo processo natural de envelhecimento, essa sobrecarga pode ter consequências extremamente graves. Esses anti-inflamatórios também podem provocar microlesões nas artérias.
facilitando o acúmulo de placas de gordura que podem levar à obstrução dos vasos sanguíneos e desencadear eventos cardiovasculares graves. Lembro claramente do caso do Sr. Mário, de 74 anos, aposentado de Belo Horizonte. Ele procurou atendimento após passar por um episódio extremamente preocupante. Durante 2 anos, utilizou diclofenaco diariamente para controlar dores na coluna. Certo dia, começou a sentir uma forte pressão no peito, falta de ar e sudorese intensa. Foi levado imediatamente ao hospital, onde foi diagnosticado com um infarto. Ao analisarmos seu histórico clínico, constatamos que sua pressão arterial havia aumentado progressivamente durante o período em que utilizou o anti-inflamatório. Seu coração estava sob estresse constante até atingir o limite. Felizmente, ele sobreviveu, mas muitos pacientes não têm o mesmo desfecho. Diante disso, o que pode ser feito quando há necessidade de tratar a dor? A primeira medida é conversar com o médico sobre alternativas mais seguras. Existem outras opções, como o paracetamol, que apresenta menor impacto sobre o sistema cardiovascular. Além disso, intervenções não farmacológicas, como fisioterapia, acupuntura e exercícios físicos leves podem ser extremamente eficazes no controle da dor crônica, sem colocar o coração em risco. Compressas mornas, massagens terapêuticas e a prática regular de alongamentos também podem proporcionar benefícios significativos. O segundo comprimido desta lista surpreende muitas pessoas, pois é frequentemente utilizado com a intenção de melhorar a saúde. Trata-se de certos descongestionantes nasais em forma de comprimido, especialmente aqueles que contêm pseudoefedrina ou fenilefrina. Esses medicamentos são amplamente utilizados para aliviar os sintomas de gripes e resfriados. No entanto, existe um risco importante que muitas pessoas desconhecem. Esses descongestionantes atuam contraindo os vasos sanguíneos no interior do nariz, reduzindo o inchaço e facilitando a respiração. O problema é que esse efeito não se limita apenas aos vasos sanguíneos do nariz. Eles contraem os vasos sanguíneos de todo o corpo, o que provoca um aumento súbito e intenso da pressão arterial. Este é o ponto mais crítico em pessoas com mais de 70 anos, que muitas vezes já apresentam hipertensão ou rigidez arterial. Esse efeito pode ser devastador. Imagine que suas artérias sejam como mangueiras de jardim. Com o envelhecimento, elas se tornam mais rígidas e perdem a elasticidade natural. Quando você toma um descongestionante, é como se apertasse essas mangueiras já endurecidas. A pressão interna dispara e o coração precisa bombear com força muito maior para vencer essa resistência. Isso eleva drasticamente o risco de ruptura de vasos, infarto e acidente vascular cerebral. Estudos da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia mostram que o uso desses descongestionantes em idosos aumenta em 38% o risco de eventos cardiovasculares graves, incluindo infarto e AVC. O mais preocupante é que muitas pessoas utilizam esses medicamentos sem prescrição médica, acreditando que são inofensivos apenas porque não exigem receita. No entanto, para indivíduos acima de 70 anos, esses fármacos deveriam trazer um alerta muito claro sobre seus riscos. Permita-me relatar o caso da senhora Cleusa, de 71 anos, residente em Curitiba. Ela estava com um resfriado intenso e adquiriu em uma farmácia um descongestionante bastante conhecido. Utilizou conforme as orientações da bula durante 3 dias consecutivos. No 4º dia, acordou com forte dor de cabeça, tontura e palpitações. Ao medir a pressão arterial, o valor estava em 180 por 110 milímetros de mercúrio, um nível perigosamente elevado. Dirigiu-se ao pronto-socorro, onde os médicos explicaram que o descongestionante havia provocado a elevação abrupta da pressão. Felizmente, a situação foi controlada a tempo, mas ficou claro que se tivesse continuado o uso, o risco de infarto seria extremamente alto. Aqui está a informação que pode mudar completamente sua conduta. Se você precisa aliviar a congestão nasal, dê preferência a soluções salinas, sprays nasais sem vasoconstritores, inalações com vapor ou chás quentes. Essas alternativas são seguras e eficazes, sem colocar o coração em risco. Caso os sintomas sejam intensos, procure orientação médica antes de utilizar qualquer medicamento.
Uma simples lavagem nasal com soro fisiológico pode proporcionar excelente alívio e tem custo acessível. Agora chegamos ao terceiro comprimido, talvez o mais controverso de todos. Refiro-me a determinados medicamentos para dormir, especialmente os benzodiazepínicos, como clonazepam, diazepam e alprazolam. Esses fármacos são amplamente prescritos para insônia e ansiedade. Entretanto, o que muitos desconhecem é que eles exercem um efeito indireto e perigoso sobre o coração, principalmente em pessoas com mais de 70 anos. Os benzodiazepínicos não afetam o coração de forma direta, mas desencadeiam um efeito em cascata no organismo que aumenta significativamente o risco cardiovascular. Primeiramente, reduzem a coordenação motora e o equilíbrio, elevando o risco de quedas. Em idosos, quedas podem resultar em fraturas graves que exigem cirurgias complexas e de alto risco. Em segundo lugar, esses medicamentos podem alterar o ritmo cardíaco durante o sono, favorecendo o surgimento de arritmias potencialmente perigosas. Em terceiro lugar, interagem negativamente com outros medicamentos utilizados para controle da pressão arterial e doenças cardíacas, potencializando efeitos adversos graves. Existe ainda outro problema relevante. Os benzodiazepínicos podem causar dependência química. Quando o paciente tenta interromper o uso após meses ou anos de tratamento contínuo, o organismo pode entrar em síndrome de abstinência. Durante esse processo, a pressão arterial pode subir abruptamente, o coração pode acelerar e podem surgir tremores e ansiedade intensa. Todo esse quadro impõe uma sobrecarga severa ao sistema cardiovascular. Dados do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo revelam que idosos que utilizam benzodiazepínicos por mais de 3 meses apresentam 52% mais chances de sofrer eventos cardiovasculares em comparação com aqueles que não fazem uso desses medicamentos, e o risco aumenta ainda mais quando a pessoa já possui histórico de problemas cardíacos. Recordo-me do caso da senhora Helena, de 78 anos, residente em Porto Alegre. Ela utilizava clonazepam havia 5 anos para conseguir dormir. Com o passar do tempo, começou a apresentar cansaço extremo durante o dia, tontura constante e palpitações noturnas. Após realizar exames, foi diagnosticada com início de arritmia cardíaca. O cardiologista suspeitou que o uso prolongado do clonazepam poderia estar contribuindo para o problema. Com acompanhamento médico adequado, a dose foi reduzida gradualmente e ela passou a adotar alternativas mais seguras, como o chá de camomila, melatonina em baixa dosagem e técnicas de relaxamento. 3 meses depois, a arritmia havia melhorado significativamente e ela voltou a dormir bem, sem depender de medicamentos potencialmente perigosos. Se você utiliza algum desses medicamentos, registre essa informação para refletir sobre o tema. Muitas pessoas estão passando por situações semelhantes sem perceber os riscos envolvidos. Surge então uma questão inevitável. Se esses 3 tipos de medicamentos podem ser tão arriscados para pessoas acima de 70 anos, por que continuam sendo prescritos com tanta frequência? A resposta é complexa. Em primeiro lugar, nem todos os profissionais de saúde estão plenamente atualizados sobre os riscos específicos desses fármacos em pacientes dessa faixa etária. Em segundo lugar, muitos idosos convivem com múltiplas condições clínicas e acabam acumulando diversos medicamentos ao longo dos anos, sem que haja uma revisão criteriosa e periódica de todo o conjunto terapêutico. Em terceiro lugar, o mercado farmacêutico movimenta bilhões todos os anos, o que contribui para a manutenção elevada do consumo desses produtos. Dentro desse contexto, existe um conceito fundamental chamado polifarmácia, que se refere ao uso simultâneo de 5 ou mais medicamentos. No Brasil, estima-se que mais de 40% dos idosos estejam nessa condição. E quanto maior o número de medicamentos utilizados, maior o risco de interações perigosas e efeitos colaterais graves. Por isso, revisões periódicas com o geriatra ou cardiologista são essenciais para garantir que você esteja utilizando apenas os medicamentos realmente necessários nas doses adequadas. O ponto central é o seguinte: você não precisa conviver em silêncio com dores, insônia ou congestão nasal.
Existem alternativas seguras e eficazes para praticamente todas essas situações. O segredo está em buscar orientação médica qualificada e considerar abordagens não medicamentosas sempre que possível. O que pode ser feito a partir de hoje para proteger o coração? Primeiro, elabore uma lista completa de todos os medicamentos que utiliza, incluindo vitaminas, suplementos e remédios adquiridos sem prescrição. Segundo, agende uma consulta com seu cardiologista ou geriatra e leve essa lista. Pergunte se algum desses medicamentos pode estar contribuindo para o aumento do risco cardiovascular. Terceiro, converse sobre alternativas mais seguras, especialmente se estiver utilizando anti-inflamatórios, descongestionantes ou benzodiazepínicos. Muitas vezes, pequenas mudanças na rotina podem reduzir significativamente a necessidade de medicamentos potencialmente arriscados. A combinação de acompanhamento médico adequado, informação de qualidade e escolhas conscientes pode fazer uma diferença enorme na proteção do coração e na qualidade de vida após os 70 anos. Cuidar do coração nessa fase da vida não é apenas uma questão de tratar doenças, mas de compreender como o organismo envelhece e como cada substância interage com ele. Conhecimento, nesse caso, não é apenas poder, é proteção. Se você sofre com dores crônicas, invista em fisioterapia, pilates, hidroginástica ou caminhadas leves. Essas práticas fortalecem a musculatura, melhoram a flexibilidade e ajudam a reduzir a inflamação de forma natural. Se apresenta dificuldade para dormir, estabeleça uma rotina regular de sono. Evite cafeína após as 15 horas. Desligue aparelhos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de se deitar e utilize chás calmantes como camomila ou melissa. Caso sofra com congestão nasal frequente, realize lavagens nasais com soro fisiológico. Mantenha o ambiente adequadamente umidificado e evite alérgenos como poeira e mofo. Existe um dado importante que poucas pessoas conhecem. Estudos conduzidos pela Fundação Oswaldo Cruz demonstram que idosos que praticam atividade física regular, mesmo que leve, reduzem em até 60% a necessidade de medicamentos para dor, ansiedade e insônia. Isso significa que investir em hábitos saudáveis não está relacionado apenas à qualidade de vida, mas também à redução da dependência de medicamentos que podem estar prejudicando sua saúde. Uma caminhada de 30 minutos por dia, 5 vezes por semana, já proporciona benefícios expressivos. Melhora a circulação sanguínea, fortalece o coração, ajuda no controle da pressão arterial, contribui para um sono mais reparador e estimula a liberação de endorfinas que atuam como analgésicos naturais do organismo. É como se vários benefícios terapêuticos fossem ativados simultaneamente, sem os efeitos colaterais perigosos associados a determinados medicamentos. Se você deseja receber conteúdos exclusivos sobre saúde do idoso, considere tornar-se membro do canal. Dessa forma, terá acesso a materiais aprofundados, transmissões ao vivo exclusivas e conteúdos especiais. Agora, é fundamental reforçar um ponto extremamente importante. Nunca interrompa o medicamento por conta própria. Essa atitude pode ser perigosa e desencadear efeitos colaterais graves. O objetivo é que você se informe, questione e busque orientação médica para realizar ajustes seguros no tratamento. Você tem o direito de compreender o que está utilizando e de procurar as melhores opções para a sua saúde. Recordo-me do Sr. Roberto, de 76 anos, residente em Recife. Após assistir a um dos meus conteúdos sobre medicamentos potencialmente perigosos, decidiu agendar uma consulta com seu cardiologista. Levou uma lista completa de todos os medicamentos que utilizava e solicitou uma revisão detalhada. O médico identificou que ele estava tomando 2 anti-inflamatórios diferentes, um descongestionante, que já não era necessário, e um benzodiazepínico em dose elevada. Foram realizados ajustes cuidadosos, alguns medicamentos foram substituídos por alternativas mais seguras e outros tiveram suas doses reduzidas. 3 meses depois, o Sr. Roberto enviou uma mensagem relatando que se sentia mais disposto, com menos tontura e menos palpitações. O mais importante é que os exames mostraram estabilização da pressão arterial e redução significativa do risco cardiovascular. Essa transformação pode acontecer com você também.
Tudo começa com informação e com a coragem de questionar. Perguntar ao médico sobre os riscos dos medicamentos que você utiliza não é um sinal de desconfiança excessiva. É um ato de responsabilidade com a própria saúde. Caso não se sinta ouvido ou respeitado, procure outro profissional. Sua vida é mais valiosa do que qualquer postura inflexível. Se você acompanhou até aqui, considere registrar sua aprovação, pois esse gesto simples contribui para que mais pessoas tenham acesso a informações importantes. Caso ainda não esteja inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para acompanhar os próximos conteúdos. Para finalizar, é essencial compreender que envelhecer com saúde é plenamente possível. Isso não depende de sorte, mas de informação, prevenção e acompanhamento contínuo. Os 3 tipos de medicamentos mencionados, anti-inflamatórios, descongestionantes e benzodiazepínicos, representam apenas exemplos de uma realidade mais ampla. Existem diversos outros fármacos que podem aumentar o risco cardiovascular sem que o paciente perceba. A boa notícia é que você tem o poder de agir. Converse com seu médico. Busque uma segunda opinião quando necessário. Explore alternativas naturais e não medicamentosas e assuma o protagonismo da sua própria saúde. Cuidar de si mesmo é uma decisão diária e conhecimento é uma das ferramentas mais poderosas para proteger o coração após os 70 anos. Um abraço e até o próximo conteúdo.